got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. Lost in the sound, my worries fade. Every note, every chord, a serenade with each beat of the drum. My spirit's unchained in the symphony of love. I am unafraid, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. softly spoken, with no strings tying you to me. I'm
happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Oiê! Bem-vinda a mais um vlog de leitura neste canal, que é maravilhoso. E no vlog de hoje vocês já viram aí a gente, sim, eu e você, vai ler Os Sofrimentos do Jovem Werther juntos nesse vlog. O que eu já fiz foi iniciar toda a introdução, já li toda a introdução, que é basicamente isso aqui. Tem bastante coisa de introdução, umas 40 páginas. E agora eu vou de fato começar a história. E aí vou compartilhando com vocês por aí todo o meu processo com essa leitura, que promete, viu, meus amigos? Estou curiosíssima, quero conversar bastante nesse vlog sobre este livro. E aí, quando eu tiver mais updates, né, coisas sobre a história, coisas que eu observei, coisas interessantes, eu volto aqui e conto tudo pra vocês. Aqui neste vlog, vai ser um vlog caprichado, vou fazer de tudo para fazer um vídeo bem legal, bem bacana de leitura. Então, é isso. Iniciamos aí mais um vlog de leitura, neste vlog de rotina de leitura. E é isso, nos vemos aí enquanto eu faço essa leitura.
Então, como você pôde ver aí, eu terminei a primeira parte do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. E aí, eu parei aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre essa leitura que, apesar de o livro ser fininho, é bem pesada e bem robusta. Aqui no início dessa história, a gente vê Werther indo embora de um lugar. E aí ele começa a escrever essas cartas para o amigo dele. Então, se trata de um romance epistolar. Aí ele fala assim: como estou feliz por ter ido embora. Mas que coisa é o coração humano, meu caro amigo. Afastar-me de ti, de quem eu gosto tanto, de quem eu era inseparável, e ainda assim estar feliz. Werther aqui está indo embora de um possível problema que ele possa ter por conta das paixões que ele tem. E aí ele vai embora. E nessa que ele vai embora, ele chega em um lugar e ele conhece uma jovem, Lotte, e ele se apaixona por Lotte. Só que o que acontece é que Lotte, ela já é comprometida. E ainda assim, Werther fica nutrindo essa paixão por Lotte. E ela, que é comprometida, ela talvez um pouco, ela incentive Werther a alimentar isso, né? Porque eles se veem todo dia e eles ficam bem amigos. E é nítido que Werther tem um interesse maior nela e ela ainda assim continua deixando que ele se enrede nisso. O que eu posso perceber nessa primeira parte do livro é que Werther é um rapaz cheio de sentimentos. Ele é muito intenso e ele vive a intensidade dos sentimentos dele. Ele basicamente nutre todos esses sentimentos e ele está em busca desses prazeres para ser feliz. Ele coloca como felicidade o homem ceder a essas paixões, viver a liberdade, o que ele chama de liberdade, que é essa forma mais deliberada mesmo de viver, sabe? De se entregar aos sentimentos, às paixões, e isso acaba destruindo mesmo Werther. Porque a gente sabe que a vida não é só viver das nossas paixões e das nossas vontades. E que muitas vezes é a nossa queda mesmo quando a gente acaba investindo e insistindo nisso, que é exatamente o que ele faz. Aqui nessa parte da primeira parte do livro, a gente já consegue ver
o declínio desse personagem, né? Quando ele vai embora e ele chega nesse lugar, a gente consegue ver a perspectiva dele, o olhar dele sobre a vida, como ele enxerga as coisas de forma bela e bonita, e como isso vai se declinando, sabe? Ele vai tendo pensamentos muito depressivos, ele vai tendo pensamentos bastante conturbados. E aqui, já nessa primeira parte do livro, a gente tem bastante discussões sobre essa coisa de tirar a própria vida, essa coisa de que ele e uma pessoa aqui, né, nesse enredo, eles conversam sobre isso e Werther, ele super apoia, ele acha que uma pessoa que faz isso é uma pessoa muito forte, né, uma pessoa corajosa, e a pessoa que conversa com ele fala, não, essa pessoa, ela sucumbiu a isso, sabe? Ela viveu tanto das paixões dela que isso a consumiu. E viver é muito melhor do que morrer. E aí segue esse discurso. Eu não acho que esse seja um livro para todo mundo, principalmente se a pessoa que estiver lendo tem traços depressivos, tem pensamentos de morte e tem questões, né, psicologicamente falando. Eu acho um pouco pesado. Ele é pesado para uma pessoa psicologicamente saudável, e imagino para uma pessoa que tá, né, com o psicológico um pouco abalado. Então eu vou só ler algumas citações que eu achei interessante, que ilustra bem todos esses pontos em que eu falei aí. Eu acho que é um livro curto e é um livro sobre uma temática bem pesada, então se eu falar mais sobre o enredo em si, acaba entregando demais, e aí a gente meio que perde, né, a graça de você talvez visitar essa história se você se sentir interessada. Aí eu vou ler o primeiro trecho que eu separei aqui, que é um trecho muito interessante. Fala assim: a distância para mim é como o futuro. É uma imensidão crepuscular que se impõe diante de nossa alma e em que se turvam tanto nossas sensações quanto nossos olhos. Ah, e como ansiamos nos entregar completamente a isso, deixando-nos preencher por toda a alegria de um sentimento único, desmedido, maravilhoso. E quando saímos em busca disso, quando o lá acaba, se tornando o nosso aqui, todo antes passa a ser como depois, e continuamos então na nossa miséria. Nessa condição limitada, mas nossa alma segue desejosa de um lenitivo que a nós não cessa de nos escapar. Então a pessoa, né, que ela tá sempre em busca de prazer, tá sempre em busca de realizar seus desejos, ela nunca tá satisfeita com aquilo que foi realizado. Porque a graça dessas pessoas é simplesmente nutrir esse sentimento. Então, se eu tenho um desejo muito grande, sei lá, numa pessoa, e eu consigo conquistar essa pessoa, o lá já chegou. E acabou o prazer, acabou a graça. Essa questão aqui é tão vazia, que você busca incessantemente preencher esse vazio, esse buraco dos sentimentos. Você, sabe? Você deseja tanto preencher aquilo que tá te fazendo tanta falta, que quando você simplesmente conquista aquilo, não preenche esse buraco, esse vazio. Nada, nenhum prazer, nada, nenhum desejo, nenhum sonho é possível preencher um vazio que existe dentro de nós. Eu não vou entrar nesse caso, mas é muito difícil não entrar, porque é algo em o qual eu acredito muito, que é um vazio que só é preenchido pelo nosso Senhor. Mas, levando em conta essa história, ele fala muito sobre como os prazeres que você busca tanto, ainda assim não te fazem sentir prazer, não te fazem se sentir completo. E aí a vida continua sempre vazia, e você continua sempre buscando outros prazeres, até que nada mais faz sentido realmente, nada mais te enche, te preenche, te traz alegria, sabe? Vou ler mais um trecho. Quando alguém é completamente arrebatado por suas paixões,
ele perde o controle da razão e passa a ser visto como alguém inebriado, insano. Então é essa coisa mesmo das paixões, sabe? Quando a gente investe muito em paixões, em desejos, nessa coisa toda, a gente começa a perder a razão, né? Se a gente perde a razão, a gente perde o nosso chão ali de saber se tá investindo na coisa certa, se tá empregando força, energia na coisa correta, se aquilo faz sentido, sabe? A gente perde mesmo a razão e acaba, aqui, como ele fala, como alguém inebriado, insano. E esse trecho eu acho muito interessante, porque ele cabe interpretações. Eu ainda não li nada sobre essa obra, eu ainda não assisti nada sobre essa obra, né, de pessoas que têm mais conhecimentos, né, de caso e tal, possa me trazer uma nova perspectiva, mas eu vou ler e vou conversar sobre esse trecho. O que mais me comove não são as grandes e raras adversidades do mundo, as enchentes que arrasam os vilarejos, os terremotos que tragam as cidades. O que me assola o coração é essa força devoradora inerente à própria natureza, que não é capaz de fazer nada sem destruir ao seu próximo ou a si mesma. E assim, tomada pelo medo, sigo cambaleando por aí. Tenho o céu e a terra, e as forças que tudo tecem ao meu redor, mas não vejo nada além de um monstro descomunal que não cessa de devorar e que rumina sem cessar. Esse monstro descomunal a gente pode imaginar que seja tantas coisas. Eu coloquei aqui que pode ser o monstro descomunal da depressão, né? Que leva a todo esse turbilhão de sentimentos, leva a pessoa a ignorar, por exemplo, grandes catástrofes, sofrimentos reais, e um espírito mesmo de morte, sabe? É um monstro descomunal. É aquele espírito que tá ali o tempo todo te levando a acreditar que a única saída mesmo é tirar sua vida. Como parece ser o caso aqui, porque Werther, ele fala muito sobre o assunto. Ele, em um momento, ele até brinca com um objeto, né, que pode fazer com que isso aconteça. Então é isso, cheguei no segundo livro agora. E realmente é aquela coisa. Esse livro não é pra todo mundo. Eu coloquei no meu Instagram que eu comecei a ler. E teve uma galera que falou que amou esse livro, que é um livro muito intenso, que é um livro que ensina muito. E teve uma galera que me falou que não conseguiu engolir essa história. E teve uma galera que falou que abandonou essa história aqui. Então, eu só posso dizer o que eu acho mesmo no final. E aí a gente conversa sobre mais coisas, né? Sobre a história, sobre a construção dessa história e até sobre Goethe. Porque, aparentemente, essa história tem um tracinho meio autobiográfico e biográfico. Porque nessa história, Goethe conta um pouco da história dele e um pouco da história de outras pessoas. E é isso. Por enquanto é isso, vou encarar agora a segunda parte do livro. E eu falo encarar, assim, de verdade, porque é uma história muito, muito pesada. E aqui eu posso dizer que o livro falta pouco para acabar. E aí tem um pedação, isso aqui tudo, é uma espécie de pós-fácil, posso dizer, não sei. Ainda não olhei, porque o nome é O Editor ao Leitor. E aí parece que não é mais uma narração de Goethe, né? Ou de Werther. Vou ler e vou contar pra vocês, né, do que se trata aí. E vou dizer o que eu achei do final desse livro. Mas o que eu posso dizer é isso. É a história do declínio de uma pessoa que sucumbiu às suas paixões e a esse vazio enorme que não conseguia ser preenchido por nenhuma mulher, porque aqui o problema de Werther nasce das paixões de pessoas. Ele fugiu de uma primeira paixão, encontrou depois em Lot outra paixão,
E agora eu vou ver o que vai acontecer aqui com essa história. Eu já sei do spoiler maior, né, dessa história, não tenho nenhum problema com isso, mas quero conferir como as coisas vão se desenrolar aqui. E é isso, vou contando pra vocês aí, e quando eu terminar eu volto aqui pra gente conversar sobre os sofrimentos do jovem Werther. E então a minha jornada com os sofrimentos do jovem Werther finalizou. E eu voltei aqui nesse vlog pra contar pra vocês, no frigir dos ovos, o que eu achei dessa leitura. Eu já falei pra vocês aí boa parte do que eu tava achando da leitura, sobre a temática da leitura, sobre o livro ele ter uma temática mais pesada, mais intensa. Falei sobre a intensidade de Werther, né? Ele é um rapaz, ele ainda tá ali na sua juventude, que já carrega muita intensidade, né? Nós, quando somos jovens, muito jovens, né? Eu acredito que ele esteja ali na primeira fase, da fase adulta da vida. E aí as coisas são muito mais intensas, as paixões são muito mais intensas, mas a gente, e eu comentei com vocês aqui, antes de iniciar a segunda parte, que achava que ele tinha um grande vazio, que ele tentava preencher com essa paixão que ele teve por Lot, né? E aí eu quero comprovar com vocês a minha tese, antes mesmo de ter lido, só vendo, né? É meio óbvio até. A questão do vazio de Werther, né? Eu vou ler um trecho aqui pra vocês. Aqui, Werther fala assim: ó, esse vazio desesperador que eu sinto aqui em meu peito. Então comprova tudo aquilo, né, que eu falei pra vocês, que eu achava que era tudo em busca de preencher um vazio que nenhum prazer, nenhum plano, nenhum sonho, nenhuma estratégia é capaz de preencher no buraco enorme do homem. E é isso, tem outras passagens muito interessantes que já mostram vários sentimentos e vários sinais depressivos no Werther, né? E um deles é a solidão. Eu venho lendo Villette e venho comentando aí pra vocês nos blogs sobre a sensação e como Lucy Snowy lá em Villette, ela comenta muito sobre a solidão dela. E é um sentimento que faz ela estar cada vez mais triste e com sensações esquisitas. Então a solidão é realmente um grande perigo. E aí Werther fala assim: nada mais perigoso do que a solidão. Tudo o que está fora de nós parece muito mais maravilhoso. Todos os outros sempre nos parecem mais perfeitos. E isso se dá de modo muito natural. É comum sentirmos que carecemos de algo, e aquilo que nos falta, em geral, um outro parece sempre possuir. E a essa imagem do outro acrescentamos, ainda, tudo o que nós possuímos, bem como certa condição idealizada de bem-estar. E eis que finalmente está pronta essa criatura feliz, criada por nós mesmos. É aquela coisa da grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. E isso é uma coisa que faz esse sentimento de solidão, esse sentimento de vazio crescer, né? Não só esses sentimentos que ele descreve aqui. Ele fala sobre angústia e etc e tal. Assim, eu não posso contar muito sobre, porque ainda existem pessoas que gostam de ler clássicos e serem surpreendidas pela história, não por grandes plots ou por grandes acontecimentos, mas simplesmente pela história. E se eu discorro muito sobre ela, talvez você seja uma dessas pessoas que não gostam de saber muito sobre a história, sabe? Então, eu procuro falar mais sobre o que eu senti, o que eu carreguei pra mim daquela história, e é isso que eu vou fazer agora, né?
Apesar de que tudo que eu já falei pra vocês aí anteriormente nesse vlog é exatamente isso mesmo, não muda muita coisa. A história, ela simplesmente fica mais mórbida e mais pesada. A gente vai tendo acesso a muitos sentimentos e muitos pensamentos de Werther que são muito destrutivos. Ele de fato acredita que precisa acabar com a própria vida, que é a única solução para esse amor que não tem como acontecer, entende? E como esses sentimentos e como essa visão é perigosa, porque se essa moça, ela não pode, né, se relacionar com ele por um determinado motivo X, existe uma vida grandona lá fora, outras pessoas, mas ele acha que tem que ser aquela pessoa, e se não for ela, não existe o porquê. E aí ele se sente um empecilho, ele se sente uma pedra no sapato dela, e todo esse sentimento, e ele vai se degradando. Essa é uma história de declínio mesmo e degradação de um homem, porque no início a gente consegue ver como ele tem visões bem bonitas sobre a vida, sobre as coisas, tem descrições incríveis sobre lugares, sobre pessoas, assim, ele tem uma visão muito interessante, mas assim, se você tem um olhar mais minucioso aqui nessa história, você consegue pegar desde o início que Werther, ele é um cara muito sensível, ele é um cara muito emotivo e ele é um cara muito emocionado. E como as nossas emoções são perigosas. Eu acho que a gente não pode ser nem 100% emoção e nem 100% razão, porque aí também a gente fica um ser humano muito frio, né? Apático às coisas do mundo e das pessoas à nossa volta. Mas como ser 100% emoção é muito perigoso, nos leva a caminhos mesmo destrutivos. E é isso. Essa não é uma história, como eu já falei, pra todo mundo. Se você não tá bem, se você é uma pessoa que tem, por exemplo, traços depressivos, não tá numa situação boa, controlada, talvez, de um problema depressivo, esse livro não é pra você, porque ele discorre muito sobre essas coisas. E se a pessoa não tá psicologicamente bem, eu não recomendaria esse livro. Se não estivesse bem psicologicamente, não gostaria de ler esse livro. Não por exemplo, aqui na introdução a gente vê que na época em que esse livro foi escrito e foi publicado, houve uma onda de pessoas que tiraram a própria vida e tal. Eu não acho que seja o caso, talvez, né? Não sei. Não sou uma pessoa com depressão, nunca tive depressão. Tenho muita dificuldade de ter sentimentos tão, sabe, tão grandes, assim, que me dominam, me tomam. Não sou essa pessoa. Então, pra mim é difícil um pouco de falar, pra também não parecer que eu diminuí esse tipo de coisa. E não é isso que eu tô falando. Não tô diminuindo a depressão, não tô diminuindo esse tipo de sentimentos. O que eu tô dizendo é que eles são perigosos, e se você está numa situação não muito bem, né, psicologicamente, esse livro não é interessante pra você. Porque aqui ele desbrava mesmo esse sentimento, essa coisa pesada, sabe? Imagina um sentimento de que não faz mais sentido estar nesse mundo, um mundo que foi feito para que a gente viva. Tem tanta coisa bonita, interessante de se conquistar, de se viver, lugares bonitos de se estar. Então, não é legal a pessoa que não tá bem ler esse livro. Eu gostei muito desse livro por conta da escrita. A escrita, eu nunca tinha lido nada de Goethe. E é uma escrita muito bacana, sabe? Eu gostei bastante. Eu achei uma escrita bem poética. E, assim,
O narrador, ele é bem sentimental, ele é bem poético nas coisas e eu gosto muito de ler isso, apesar de não ter nada a ver comigo. Eu não sou uma pessoa muito sentimental, eu não sou uma pessoa muito intensa, sabe? Eu sou uma pessoa bem zen mesmo, paz e amor, sabe? Bem tranquilinha, vida leve. Não tenho esse turbilhão de sentimentos assim dentro de mim. Então eu acho que é essa disparidade mesmo que faz eu gostar desse tipo de história. Eu gosto muito de conhecer novos pontos de vista. Eu acho que vocês já podem perceber, porque eu gostei muito de Cândido, por exemplo, ou O Otimismo. Eu gostei muito, eu gosto de conhecer visões de mundo diferentes. Não só para criticar, mas para entender o outro. A gente tá num mundo em que as pessoas têm diferentes visões de mundo, as pessoas têm diferentes sentimentos, vivem vidas e, sabe, tudo diferente. E é muito legal a gente conhecer histórias como essas que faz a gente se identificar, que não é o meu caso, ou faz a gente compreender o outro, né? Quantas pessoas talvez vão passar pela minha vida que são, por exemplo, como o Werther, né? Intensos, sentimentais. E assim, conhecendo o Werther, eu posso conseguir compreender o outro, né? Eu gosto muito disso na literatura, sabe? Mas assim, não foi um livro que me arrebatou completamente, eu acho que exatamente por conta disso, né? Porque essa coisa da intensidade não bate muito comigo. Então eu li como uma literatura, gostei bastante. Não lembro de ler muitos livros de origem alemã. Esse livro é um livro alemão, né? De autoria alemã, Goethe era alemão. Ele foi publicado lá em 1774, então tem muito chão aí que ele percorreu pra chegar até a minha mão. Então tem muita coisa aqui a se tirar, com toda certeza. Eu mostrei pra vocês em vários takes, eu marquei bastante. E acredito que ainda vou marcar bastante, porque eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou finalizar o meu ponto de vista desse livro, porque é basicamente isso que eu já comentei com vocês. Não tenho uma análise muito longa a se fazer dele, a não ser todas as coisas que eu já falei pra vocês. É isso, eu bato o martelo em tudo que eu já falei. Foi uma leitura intensa, mas eu li com as minhas amigas Carlinha e Lara, já contei pra vocês. E Carlinha, ela criou um Notion pra gente ler tudo juntas, como se fosse um planner literário. E ficou muito bacana, eu vou mostrar pra vocês agora, porque se vocês leem com outras pessoas, talvez vocês possam se inspirar aí, porque é muito legal. A gente tem notas lá, a gente pode escrever notas, a gente pode colocar nossas citações, e é o que eu vou fazer já, né, olhar as citações das meninas, grifar aqui no meu também, né, porque às vezes tem citações que passam batidas por nós, e às vezes uma pessoa cita, lá em Os Sofrimentos do Jovem Werther tem essa citação, e você pensa, nossa, que citação top, e quando você leu, passou batida por você, né? Porque a leitura é isso, né? Por isso que eu gosto muito de reler livros. Eu não era a pessoa de reler livros, mas hoje eu sou total. E cada vez que eu leio um livro que eu já li, são novas lições, é um novo ponto de vista, talvez, digamos assim. É muito bacana fazer releituras. E agora eu vou curiar as citações das meninas. Eu vou mostrar só um geralzão, né? Porque tem muita coisa mais pessoal da leitura de cada uma, né? Pra não invadir também a privacidade das leitoras. Mas, basicamente, a gente vai ali planejando as nossas leituras dentro do Notion. E essa leitura tá lá porque a gente tá fazendo agora, né? E é isso. Vou colocar as minhas citações lá também. Mas vou mostrar só basicamente pra vocês como a gente faz a nossa programação ali dentro do Notion, que é bem legal. Obrigada, Carlinha, por criar essa coisa maravilhosa que foi o nosso Notion. Então é isso, sobre a leitura de Werther, é isso. É um livro que eu gostei bastante por conta da narrativa. É um livro interessante, ele é escrito de forma epistolar. E é muito legal. E quando a gente lê uma história assim, epistolar,
eu acredito que a gente consegue ter acesso a uma parte mais íntima daquele narrador, porque se, por exemplo, é um diário, mais ainda, mas aqui ele tá falando com um amigo dele, esqueci o nome dele, William Han, alguma coisa assim. Então ele tá ali selecionando as palavras, mas quando é um diário que a pessoa se abre, ainda a gente consegue ter uma noção maior sobre as emoções. Tanto que aqui no final desse livro tem uma parte desse livro que são notas de um editor, né? Um editor X recolheu cartas e escritos de Werther, né, para finalizar a história. E aí a gente consegue ver vários outros relatos fora as cartas, né, que ele manda para esse amigo dele. E é muito legal entrar na cabeça de Werther, mas é aquela coisa, só se você tiver bem de cabeça, que você vai mergulhar no interior de uma pessoa depressiva, no interior de uma pessoa que não quer mais viver, que ela acredita convictamente que é a coisa certa a se fazer. E é muito, muito estranho, é um sentimento muito estranho, confesso, ver a serenidade desse personagem, pelo menos através dos escritos dele, a serenidade dele falando sobre esse assunto, sabe? E é muito esquisito, confesso. Eu amo viver, eu amo a vida. Mas é aquela coisa. Aí agora eu vou dar uma lidinha só pra vocês na sinopse que tem aqui nesse livro da Penguin, só pra dar um apanhado geral pra gente finalizar e eu mostrar pra vocês como ficou o Notion. A edição da Penguin fala assim: obra-chave do romantismo alemão, como eu falei pra vocês. Esse relato epistolar e confessional de uma paixão devastadora alcançou sucesso imediato logo após sua publicação, em 1774, e continua influenciando a cultura moderna e diversas gerações de escritores. Inclusive, esse é aquele livro que teve toda uma polêmica, né, com o marido de Sandy, que ele leu antes da separação aí deles dois. Eu nem sei, eles ainda estão separados, não sei, não acompanho esse tipo de coisa mais. Nem sei. Eles continuam separados, eu não sei. Em uma idílica vila alemã, Werther se enamora da doce Charlotte. E embora saiba que ela está prometida a outro, vê-se incapaz de dominar os próprios sentimentos. É aquela coisa, né? O Senhor nos deu o domínio próprio pra gente utilizar. O retrato do artista, revoltado contra uma sociedade rígida e mal equipado para lidar com a vida, é, ainda hoje, uma das mais pungentes narrativas da tragédia humana. É verdade. Sem renunciar a uma escrita fluida, Goethe examina o eterno conflito entre homem e mundo, fazendo deste livro um clássico incontornável da literatura mundial. É isso, e essa foi a minha leitura de Os Sofrimentos do Jovem Werther. Eu dei 4 estrelas para ele, porque apesar de ele ser um livro muito intenso, uma temática bem pesada, como eu já falei aí várias vezes, a escrita desse livro é muito boa e ela consegue te envolver e te encher de questões na sua cachola. É isso. Agora eu vou mostrar pra vocês, porque eu ainda nem olhei como ficou. E aqui tá o nosso Notionzinho fofucho de leitura. A gente ainda tá arrumando, quer dizer, Carlinha, porque eu não sei sobre Notion, não sei mexer, não sei nada. Aí aqui a leitura, tá vendo? Dos sofrimentos do Jovem Werther. Aqui, ó, a gente consegue dar nota. O azulzinho sou eu. O marronzinho é Carlinha e o amarelinho é Lara. Inclusive, as meninas não deram nota ainda. Eu já dei 4 estrelas. E aqui estão nossas anotações e citações, tá vendo? Deixa eu ver se Carlinha já colocou as citações dela. Já, tá vendo? Ai, depois eu vou consultar todas as citações. Legal, bacana, né?
E aí depois eu vou colocar aqui as minhas. Deixa eu ver se Lara colocou as dela. Ainda não. E aqui estão as anotações. Nessas anotações aqui, daqui a pouco eu vou sentar ali e vou anotar tudo o que eu achei sobre a leitura, todas as coisas impactantes, bastante das coisas que eu já falei com vocês, e é isso. Esse é o nosso Notionzinho. E é isso, esse vlog vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você já leu Os Sofrimentos do Jovem Werther, comenta aí o que você acha dessa história, sobre o peso que ela tem na sociedade, né? Essa questão de tirar a própria vida. E é isso. E me fala também se você nunca leu e se ficou com vontade de ler ou se já tem pretensão de ler algum dia. Eu acho que vale super a pena se você tá ok de saúde mental. E é isso. O vlog vai ficando por aqui. Um beijo e tchau.